Hoje vamos falar sobre a Ana Nery, primeira enfermeira brasileira. Ela se vê diante de situações como a guerra no Paraguai, onde ela se pôs voluntária a ajudar, a salvar, a cuidar, a acolher as pessoas. Ana Nery, aos seus 23 anos, se casa com um capitão da fragata da Marinha e, ao decorrer da sua vida, ela vê a necessidade de ajudar. E com a guerra no Paraguai, ela coloca como voluntária para ajudar. Ela vê a necessidade de ajudar. Ela vê as pessoas sofrendo, sendo mortas lá, pessoas feridas. E com tudo isso, pela necessidade e pelo amor de cuidar, ela se dedica durante 5 anos aos conflitos, à guerra. Ela ajuda na guerra durante 5 anos, ajudando e auxiliando aqueles feridos e aquelas pessoas que necessitavam. Durante o período de guerra, prestou serviço na cidade de Paraguai, na Argentina e no Hospital Militar, entre outros hospitais, pois foi em muitos hospitais. E ela combateu a doença, a malária, a febre tifoide e a varíola, que é uma doença muito ruim naquela época, doença que tinha cura naquela época. Ana Nery continuou durante 5 anos ainda, fazendo bem para as pessoas e amando ao próximo, pois Ana Nery, ela era uma guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher determinada, que continuou, não olhou nada, apesar dos obstáculos, ela continuou firme. Ana Nery, ela fez isso durante 5 anos mesmo, e 5 anos não é 5 dias. Imagina eu ou você na guerra durante 5 anos, cuidando de pessoas com esse tipo de doença. É difícil, mas a gente, como enfermeiros, futuros enfermeiros, temos que ser como Ana Nery. Não importa a doença, não importa o obstáculo, temos que continuar Era firme. Paraguai, Tahiti, com a perna machucada porque tentou ajudar os amigos dele lá e acabou se acidentando. E ela foi avisar pro médico que precisaria de uma cirurgia urgente, senão ele ia acabar em situação pior. E eles não a ouviram, porque falaram que não podia atender, porque ele era um rival deles. Só que aí, por conta própria, ela resolve fazer esse trabalho. E Ramon fala com ela, não faça isso porque já foram dadas as ordens a nós. Se caso nós tentar descumprir, a gente terá pena de morte por fuzilamento. E ela disse, eu vim aqui para ajudar os feridos e não para ver o médico dizendo que não pode atender, não pode acordar outro e se dane o garoto. E ela então resolve fazer os procedimentos. E no outro dia o tenente a questiona, dizendo que ela saberia do que ela saberia da que ela saberia do que poderia acontecer com ela, e ela disse que sim, que ela não estaria cometendo nenhum crime, que ela só queria salvar o garoto, passar, mas ela seria submetida a uma pena, que seria lavar a roupa dos doentes por uma semana, e ela foi fazer esse serviço contente. E, e mais que isso, e ela fez mais do que ele pediu, que ela começou a lavar as roupas de cama deles também, fazendo com muito carinho. E, e também ela começou a mudar o ambiente da enfermagem. Ela começou a dividir em setores, ela começou a dividir um grupo para ficar responsável pelo banho, pela limpeza, que o ambiente lá tinha cobra, muitos insetos, outros por tratar de piolhos, mudando totalmente o ambiente lá. E, e com isso eles ficavam muito furiosos. Como que ela poderia fazer aquelas mudanças, né? E uma noite ela resolve visitar o lugar que disseram que não podia porque tinha enfermos infectados. E ela chegando lá, ela viu que não se tratava de um isolamento, que se tratava de um lugar de tortura. E ela encontrou lá um chefe paraguai, e o libertou.
E ele ainda falou, nossa, você está cometendo um crime de ter feito isso. E Ramon também diz a ela, nossa, você não era para ter feito isso, porque está transgredindo as leis. E sempre ela dizia, eu vim para cuidar dos enfermos e não para ficar fazendo exceções só porque que é rival. Ela foi mal vista, sofreu preconceito, principalmente por ela ser mulher. E ela era muito curiosa. E o chefe do hospital não concordava com isso. Ali, para eles, não, todos eram soldados. E para ela, todos eram pacientes, eram seres humanos. Ela não tratava com diferença. Ela tratava todos do mesmo jeito, tanto os soldados brasileiros quanto os soldados paraguaios que ali estavam também. E muitas das vezes sofrendo torturas. E um exemplo disso é o menino Tahiti, que logo quando ela chegou, ela encontrou ele com a perna muito ferida e por ter salvo o soldado brasileiro. E ela foi atrás do chefe do hospital, atrás dos médicos, para poder fazer uma cirurgia de imediato naquele garoto para poder salvar a vida dele. E eles não atenderam ela. Então ela decidiu por si própria fazer essa cirurgia e salvou a vida do garoto. Nery, a pioneira baiana, pioneira da enfermagem no Brasil. Ana Nery representou muito para a enfermagem brasileira porque foi uma das primeiras a implantar técnicas inovadoras de cuidado, né? Ela trabalhou na Guerra do Paraguai, a guerra que começou em 64, já em 65 a Ana Nery já estava atuando. Ela entrou mais para ficar perto dos 3 filhos e do irmão que já estavam batalhando, né? Já estavam guerreando. Mas acabou que ela representou muito porque ela tinha conhecimentos de enfermagem que não eram usuais na época. Então, quando ela mostra no filme Brava Gente, né, alguns tipos dos cuidados que ela fez, quando ela abriu buracos na lona, quando ela colocou os próprios soldados para tomarem banho, para limpar o lugar onde é que eles estavam, a enfermaria, né. Eu acho que isso mostra, essa parte do filme mostra o cuidado que ela tinha e as inovações que ela trouxe. Porque até então não olhava muito para a higiene, para a humanidade desses soldados, apenas para o que eles sentiam, para qual ferimento, para qual doença que eles tinham. E como toda heroína da nossa história, né, assim como Florence, assim como Mary Seacole, ela também sofreu muitas dificuldades, né? Mas Ana Nery não sofreu porque era negra, mas sofreu porque ela era uma ameaça, né? Ela representou tanta mudança, trouxe tantas coisas boas que acabou que isso ameaçou a posição de alguns generais, né? Também eram tão inovadores que aquilo que é tão novo gera estranheza, gera resistência, né? Então, o que era botar um flash de sol dentro de uma cabana, dentro de uma tenda? Furar a lona. Então, não era trazer segurança, era mexer com o que já sabia que dava certo. Porém, isso foi mudando a vida das pessoas e também ela tratava os pacientes com muito carinho, foi melhorando a saúde deles. Alguns tratamentos ela dominava muito bem e a competência dela fez com que a resistência fosse sendo abatida, né? Então, o grande marco de Ana Nery mesmo foi seu discernimento, sua decisão. Ela sabia o que fazer e ela sabia quando fazer. Ela realizava os seus atos, ela realizava seus procedimentos com segurança e ela fazia com muito carinho e muito amor, mas sabendo sempre a hora certa e sabendo separar as coisas, tendo discernimento de quando ser a enfermeira carinhosa, quando ser a enfermeira incisiva, né? Quando ela tinha uma opinião incisiva e quando ela tinha um eufemismo, um jeito carinhoso de falar, né?